Somente os condôminos de condomínio edilício podem arrematar vaga de garagem de seu condomínio, penhoradas e levadas para a asta pública. Seja muito bem-vindo, querido aluno, seja muito bem-vinda, querida aluna, a mais uma lição prática. Eu sou o professor Marcel Rulli. Nos últimos anos me dedico com muita paixão a ajudar advogados a regularizarem qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil e, com isso, faturar os maiores honorários da advocacia. E por que os maiores honorários, professor? Porque tudo que envolve imóvel toma por base o valor do imóvel. E você pensa que tem poucos imóveis irregulares no Brasil? Ó, às vezes você está chegando agora, você pensa, professor, o que é um imóvel irregular? Já ouviu falar de imóvel sem? Tá errado, tá? Mas vou falar assim para que você entenda. Já ouviu dizer imóvel sem escritura? Nossa, professor, é o que mais tem? Pois é, são todos imóveis regulares. A maioria dos imóveis hoje no Brasil estão nessa situação e dependem de um advogado para que crie a matrícula desse imóvel e coloque o nome do cliente, se utilizando de uso capião, educação compulsória e várias outras medidas. Mas o tema da nossa lição prática hoje é um recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, recentíssimo julgado agora, proferido no dia 7 de fevereiro de 2023. Isso mesmo, bem recente aqui na data que estou gravando o áudio. O que ele diz? Ele diz que quando uma vaga de estacionamento for levada a leilão, somente os condôminos daquele prédio podem arrematar. Mas antes da gente aprofundar o tema, deixa o professor te dar uma dica. Há uma grande confusão prática. Professor, o que é condomínio? Quais os tipos de condomínio? Primeiramente, minha missão aqui é te ajudar a resolver qualquer problema de imóvel, qualquer lugar do Brasil, na prática. Então, não vou me ater aqui a teorias profundas, mas sim, vamos direto ao ponto aqui. Quando você pensar a palavra condômino, olha a dica, condômino, você vai pensar assim, condomínio com alguém. Ah, entendi. Condômino é o domínio com alguém. No direito civil, existem dois tipos de ser dono com alguém, condomínio. Nós temos o que o direito civil chama de condomínio geral. O que é o condomínio geral? É aquele que eu decido com quem eu terei o domínio. Em outras palavras, eu chego no meu irmão, falo, Eric, vamos comprar um terreno juntos? Concordam comigo que eu escolhi quem é o meu condômino? Seria o condomínio geral, a pessoa que você chama para ser sócia de um imóvel com você. Então, nesse meu exemplo aqui, Eric, vamos comprar aquele terreno juntos? O Eric diz, sim, vamos. Eu escolhi o Eric como meu condômino do direito civil. Então, em tese, eu tenho metade daquele imóvel e, em tese, ele tem outra metade. Professor, nesse caso, como que o senhor vai fazer para desfazer esse condomínio com o Eric? Ou seja, o seu sócio, aquele condomínio geral que você escolheu com quem o senhor é dono. Tem duas medidas. Se o imóvel puder ser dividido na metade, eu faço uma escritura pública de divisão amigável, o Eric assina, eu assino e pronto, crio uma matrícula do meu imóvel, crio uma matrícula do imóvel dele, aquela matrícula originária, quando nós éramos condôminos, será cancelada. Agora, se o imóvel... o Eric não quer assinar amigavelmente e o imóvel pode sim ser fracionado. O que eu faço nesse caso, professor? Aí somente por ação judicial, somente por uma ação, a famosa ação divisória, somente a ação divisória, tá bom? Professor, o imóvel é indivisível. Qual será o caminho? O caminho será a extinção de condomínio. Eu trago uma pessoa de fora para arrematar o imóvel pelo preço ajustado, aí da avaliação, e divido o dinheiro. Pronto, dito isso, condomínio geral,
Agora aqui, nesse julgado do STJ, nós estamos falando do que é muito comum nas grandes cidades, o condomínio edilício. Basicamente, qual a diferença do condomínio geral, que nós vimos até agora, para o condomínio edilício? Queridos, no condomínio edilício, nós temos unidades autônomas, que aqui eu vou chamar de apartamento, e nós temos as áreas comuns. Então, para ficar fácil para você visualizar, quando eu compro um apartamento, eu decido com quem eu vou dividir o elevador? Eu decido quem será o meu vizinho, que também terá um apartamento só dele, uma unidade autônoma. Eu decido quem será o vizinho, que também será condômino do elevador, da piscina do prédio, das áreas comuns, da recepção, da área de churrasqueira, da sauna, do play para as crianças lá no térreo. Eu decido? Não. Então aqui está a grande diferença entre o condomínio geral, aquele que eu escolhi com quem eu dividiria a propriedade de um imóvel, com o condomínio edilício. No condomínio edilício, então, eu não escolhi quem seria o meu sócio do elevador das áreas comuns do prédio. O que aconteceu nesse caso? Houve uma penhora de uma vaga de garagem. Tá? E aí, o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o julgado, fez a seguinte ementa sobre o caso: cumprimento de sentença, vaga de garagem com matrícula própria no registro de imóveis. Penhora é possível. Unidade habitacional reconhecida como bem de família e relevância. Súmula 449 do Superior Tribunal de Justiça. Vedação, alienação ou aluguel da vaga de garagem a pessoas estranhas ao condomínio, salvo se expressamente autorizada. Regra disposta no artigo 1331, parágrafo 1º do Código Civil, necessidade de preservação da segurança do condomínio, asta pública que deve ficar restrita aos respectivos condôminos, recurso parcialmente provido. Conforme já decidido por esta Corte Superior, em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como 1. Unidade autônoma, previsto no artigo 1331, parágrafo 1º do Código Civil, desde que lhe caiba matrícula independente no registro de imóveis, sendo então de uso exclusivo do titular. 2. Direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo assim de uso particular. Ou 3. Área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente. Geralmente, quando nós temos nos condomínios aquele estacionamento para visitantes, né? Um espaço que é uma área comum de fruição a todos os condôminos indistintamente. Prossigamos a leitura. Na hipótese, as vagas de garagem penhoradas no bojo do cumprimento de sentença subjacente possuem matrículas próprias no registro de imóveis, razão pela qual são autônomas em relação à unidade imobiliária habitacional correlata, sendo, portanto, de uso exclusivo do titular. Nessa situação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de ser perfeitamente possível a penhora da vaga de garagem, independentemente da unidade habitacional ser considerada bem de família, a teor do que dispõe a súmula 449 do Superior Tribunal de Justiça, que assim reza: a vaga de garagem, que possui matrícula própria no registro de imóveis, não constitui bem de família para efeito de penhora. 4. No entanto, o artigo 1331, parágrafo 1º do Código Civil, com a redação dada pela Lei 12.607 de 2012, trouxe uma limitação à possibilidade de alienação do bem, visto que as vagas de garagem não poderão ser alienadas ou alugadas a pessoas estranhas ao condomínio, salvo se expressamente autorizado, e aqui é autorizado na Convenção de Condomínio. O objetivo da alteração legislativa é o de oferecer mais segurança ao condomínio,
reduzindo assim a circulação de pessoas estranhas nos prédios residenciais e comerciais. Dessa forma, a fim de compatibilizar a norma legal, artigo 1331, parágrafo 1º do Código Civil, que veda a alienação das vagas de garagem a pessoas estranhas ao condomínio sem autorização expressa, com o teor da súmula 449 do STJ, que permite a penhora da vaga de garagem com matrícula própria no registro de imóveis, independentemente de o imóvel ser reconhecido como bem de família, deve ser limitada a participação na asta pública apenas aos condôminos do respectivo condomínio. Recurso especial, parcialmente provido, ministro relator Marco Aurélio Belize. Data do julgamento, 7 de fevereiro de 2023. Em outras palavras, queridos alunos, pode sim ser penhorado vaga de garagem. Vaga de garagem não é considerado bem de família, ainda que o próprio apartamento o seja. Então, o próprio apartamento tenha aí a proteção de bem de família, a vaga de garagem em matrícula própria não terá essa proteção. Contudo, uma vez levado a leilão essa vaga de garagem, somente os moradores daquele prédio podem concorrer nessa asta pública para arrematar. Estranhos ao prédio, ao condomínio edilício, não poderão. Espero que essa lição prática tenha auxiliado aí o seu conhecimento na regularização de qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil. Um grande abraço, fique com Deus e com licença.